Sabe aquela sensação quando parece que o aprendizado simplesmente travou? Aquela frustração que a gente sente, seja na escola ou tentando aprender algo novo já na vida adulta? Pois é um desafio que todo mundo conhece. Mas e se existisse uma espécie de mapa para destravar esse potencial? Essa é a grande questão, né? Como é que a gente transforma a dificuldade em descoberta? Para a gente tentar encontrar as respostas, vamos explorar hoje duas abordagens que, olha, mudaram a forma como a gente entende o aprendizado. O nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: primeiro, vamos entender melhor esse problema do aprendizado que trava. Depois, a gente vai conhecer os nossos dois guias. O Lino de Macedo, com seu método usando jogos, e o Jorge Visca, com uma abordagem mais clínica. E, por fim, vamos descobrir o incrível ponto em comum entre eles e o objetivo final que os dois buscam. Olha, ajudar alguém com dificuldades de aprendizado não é nem de longe como seguir uma receita de bolo. Pelo contrário, é um processo vivo, sabe? Que até tem um plano, mas que vai se moldando, se adaptando a cada passo, seguindo os caminhos que a própria pessoa que aprende vai apontando. E para nos guiar nessa jornada, a gente vai conhecer as ideias de dois gigantes da área: o brasileiro Lino de Macedo e o argentino Jorge Visca. Eles nos oferecem mapas diferentes, mas que no fundo levam ao mesmo destino. Vamos começar então com o nosso primeiro guia, Lino de Macedo. A proposta dele é bem interessante: transformar o ato de brincar em uma ferramenta super poderosa de aprendizado. A ideia central do Macedo é simplesmente genial. Para ele, jogos não são só passatempos, eles são verdadeiros objetos de conhecimento. Quando uma pessoa joga, ela é desafiada a pensar de um jeito mais complexo para poder entender as regras, criar estratégias e, claro, vencer. E aqui tá a chave de tudo, o tal do desequilíbrio. O jogo cria um problema que tira a pessoa da sua zona de conforto. E para resolver esse problema e voltar a um estado de equilíbrio, ela precisa mobilizar o pensamento, testar hipóteses, criar novas estratégias. É exatamente nesse movimento que o aprendizado acontece. E esse processo não acontece de qualquer jeito, não. O Macedo organiza tudo em 4 etapas bem claras. Primeiro, é aquele momento de explorar, de entender as regras do jogo. Depois, vem a prática, né? É aí que as primeiras estratégias começam a surgir. O terceiro passo é fundamental. O profissional cria problemas específicos dentro do jogo, forçando um pensamento mais profundo. E por fim, a quarta etapa é a da reflexão, onde se conecta a experiência do jogo com os desafios da vida real. Dá uma olhada nesse exemplo real com o jogo de dominó. A dificuldade de um menino, o Pedro, em contar as bolinhas ficou super clara para todo mundo. Mas o mais incrível foi que a própria dinâmica do jogo fez com que um colega, o Eduardo, ajudasse ele, naturalmente. O jogo não só revelou a dificuldade, como também criou o ambiente perfeito para uma solução colaborativa. Bom, agora vamos mudar de mapa e conhecer a abordagem do psicopedagogo argentino Jorge Visca. Ele nos apresenta o que ele chama de processo corretor, que é uma perspectiva, digamos, mais clínica e estruturada. Para o Visca, a intervenção é um conjunto de operações clínicas. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, são ações planejadas pelo profissional com um objetivo muito claro: ajudar quem aprende a desenvolver e afirmar novos hábitos de pensamento e de ação, para que consiga superar suas dificuldades. Para realizar essas operações, o Visca divide as ferramentas em duas categorias. Os recursos objetivos são o que se usa, os materiais, os jogos, as tarefas, mas o ponto crucial, para ele, são os recursos subjetivos, o como o profissional intervém, usando a si mesmo, sua fala, seus gestos, suas expressões, para provocar reflexão. E essa caixa de ferramentas dele é fascinante. Por exemplo, a técnica da mostra é quando o profissional demonstra algo sem usar palavras, só com um gesto. Já o modelo de múltiplas alternativas é usado naquele momento em que a pessoa trava, sabe? Para mostrar que existem vários outros caminhos possíveis. São técnicas sutis, mas que são incrivelmente poderosas para guiar sem dar resposta de bandeja. Então, de um lado a gente tem o Macedo com seus jogos e do outro o Visca com suas operações clínicas. Parecem bem diferentes, certo? Mas existe um fio condutor que une essas duas abordagens de uma forma brilhante. E esse fio condutor se chama atitude operativa. E aqui está o ponto-chave de tudo: não importa o método. O profissional não é um professor que entrega o saber pronto, não. Ele é mais como... Imagina um guia de trilha. Ele não carrega a pessoa nas costas, mas aponta os caminhos, faz as perguntas certas e ajuda a pessoa a encontrar sua própria força para chegar ao topo.
Na prática, essa atitude aparece de várias formas. É sobre questionar em vez de afirmar, é ouvir com atenção de verdade, é apresentar alternativas em vez de um caminho único e, principalmente, é tratar o erro não como um fracasso, mas como uma ótima oportunidade de experimentação e aprendizado. É uma postura que realmente acredita na capacidade de quem está aprendendo. E assim, a gente chega à nossa grande conclusão. Exploramos 2 caminhos, 2 filosofias, mas descobrimos que ambas levam exatamente ao mesmo lugar. De um lado, temos os jogos do Macedo, que nos desafiam a criar estratégias. Do outro, as intervenções clínicas do Visca, que usam o diálogo para nos fazer refletir. Mas, no fim das contas, não importa o caminho. O destino final é sempre o mesmo, a autonomia de quem aprende. O que isso significa? Significa que o sucesso da intervenção não é medido só pela superação de uma dificuldade específica. O verdadeiro sucesso acontece quando a pessoa desenvolve a capacidade de aprender a aprender, de se tornar protagonista e autora do seu próprio conhecimento. E isso tudo nos deixa com uma pergunta poderosa para refletir. E se essa atitude operativa saísse da clínica e entrasse nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, nas nossas casas? E se a gente passasse a guiar mais e instruir menos, focando em despertar a autonomia em cada pessoa? Imagina só o potencial que a gente poderia destravar.